Era noite na Amazônia e eu dirigia sozinho por uma estrada deserta e silenciosa. De repente, meus olhos flagraram no retrovisor um vulto me acompanhando de perto. O coração disparou quando percebi. Era uma onça seguindo meu caminhão pesado. A cada quilômetro, a tensão aumentava. 7 quilômetros de puro suspense. Eu não sabia se era perseguição ou algum presságio que não compreendia. Algo me dizia que havia um motivo oculto para aquela cena inacreditável. E o que descobri naquela noite mudou para sempre minha vida na estrada. Quer saber como terminou essa história? Fica comigo até o fim e descubra. A onça não parava de seguir, mantendo distância, mas nunca perdendo meu rastro. Eu acelerava, desacelerava, e lá estava ela, firme, como uma sombra selvagem. O medo se misturava à curiosidade, e algo me dizia que aquilo não era normal. Parei o caminhão, desci com cautela e caminhei até a carroceria iluminada. Foi então que ouvi um som baixo, um miado selvagem vindo das caixas de carga. Para meu espanto, havia um pequeno filhote de onça escondido ali dentro. O mistério se desvendava. A mãe apenas seguia para proteger sua cria. Meu coração se apertou e senti que carregava algo muito maior que um susto. Coloquei luvas, peguei o filhote com cuidado e olhei ao redor da mata escura. A onça rugia à distância, mas não avançava. Aguardava ansiosa pela devolução. Entendi que eu precisava devolver aquele filhote antes que algo pior acontecesse. Caminhei até uma clareira próxima e soltei o pequeno sobre o gramado úmido. A mãe surgiu em silêncio, cheirou o filhote e o levou de volta para a floresta. Fiquei imóvel, assistindo àquela cena que parecia saída de um documentário. Não sabia, mas aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma ligação eterna. Nos dias seguintes, segui viagem acreditando que tudo tinha ficado no passado. Mas à medida que cruzava estradas e florestas, algo estranho acontecia. Pegadas recentes de onça surgiam próximas aos pontos onde eu parava. Rugidos distantes ecoavam nas noites em que dormia dentro do caminhão. Era como se aquela onça tivesse se tornado uma sombra silenciosa em minha vida. Colegas caminhoneiros começaram a comentar sobre uma guardiã da estrada. Diziam que eu havia sido escolhido por algum motivo maior que não compreendia. Entre o medo e o respeito, comecei a enxergar a onça como uma protetora. Às vezes, ao acordar, sentia seu olhar me observando entre as árvores. Era um vínculo invisível, mas poderoso, que ia crescendo dentro de mim. A estrada deixou de ser apenas trabalho, tornou-se também encontro com o mistério. A cada novo rugido, meu coração já não acelerava de medo, mas de respeito. Era como se ela estivesse sempre por perto, garantindo minha segurança. Eu, caminhoneiro simples, agora carregava uma história que poucos acreditariam. Mas essa história estava apenas começando e o destino tinha muito a revelar. Certa noite, uma tempestade desabou, transformando a estrada em um lamaçal. Avançava devagar quando percebi que a ponte à frente havia desmoronado. Ao tentar recuar, meu caminhão atolou e ficou preso em meio à escuridão. O motor roncava, mas as rodas giravam em falso, cada vez mais enterradas. Foi então que, entre relâmpagos, vi os olhos brilhantes da onça na beira da estrada. O pânico voltou, mas ela não atacava, apenas me observava com atenção. Lembrei do filhote e, sem pensar, deixei um pedaço de carne fora do caminhão. A onça se aproximou, cheirou e permaneceu calma, como se compreendesse. Enquanto isso, tentei de todas as formas soltar o caminhão daquele atoleiro. A cada falha, sentia o peso da estrada deserta e o risco de passar a noite ali. Foi nesse momento que meu amigo Tiago chegou com outro caminhão de apoio. Com cordas e esforço, conseguimos puxar meu caminhão para fora da lama. A onça assistia de perto, imóvel, como se vigiasse todo o resgate. Quando enfim consegui acelerar e seguir viagem, olhei para trás. Lá estava ela, desaparecendo lentamente entre as árvores, como uma guardiã.
Você já imaginou ser seguido por uma onça e não sentir medo, mas proteção? Pois era exatamente assim que eu começava a enxergar aquela presença selvagem. Cada aparição parecia trazer uma mensagem de que eu não estava sozinho. A estrada, antes apenas trabalho duro, ganhava novos significados e mistérios. Meus colegas caminhoneiros começaram a me chamar de amigo da guardiã. Uns riam, outros me olhavam com desconfiança, como se fosse apenas lenda. Mas dentro de mim eu sabia, aquela onça estava ligada ao meu destino. Em paradas de postos, sempre havia alguém comentando sobre pegadas recentes. Seu Valdir, um velho vigia de posto, disse que a onça tinha escolhido a mim. Ele afirmava que na floresta certos encontros não eram obra do acaso. Palavras que ficaram gravadas, ecoando em meus pensamentos solitários. Era como se a estrada me preparasse para algo maior que ainda viria. Algo que provaria, de uma vez por todas, o verdadeiro papel da guardiã. Eu não tinha ideia de que essa revelação viria em meio ao perigo real. Um perigo que colocaria não apenas minha vida, mas a de um amigo em risco. Ricardo, colega caminhoneiro, sofreu um grave acidente em uma estrada isolada. Corri até o local, encontrando o caminhão tombado e ele preso sob um tronco. A noite avançava e não havia sinal de ajuda nas redondezas. Foi então que ouvi passos pesados e o rugido conhecido da guardiã. A onça surgiu da mata, acompanhada do filhote, e parou diante da cena. Ela não atacou, não ameaçou, apenas permaneceu ali, em alerta silencioso. Senti que, de alguma forma, ela guardava Ricardo, impedindo outros perigos. Com esforço, usei alavancas para soltar o tronco e libertar meu amigo. Ricardo mal acreditava no que via. Uma onça observando sem nos tocar. Naquele instante, percebi que a floresta tinha testemunhas improváveis. Quando conseguimos tirá-lo dali, a onça se afastou com calma. Era como se sua missão tivesse sido cumprida naquele momento exato. O vínculo entre nós se fortalecia, cada vez mais marcado pelo respeito. Eu já não via a onça como ameaça, mas como sinal de proteção divina. Porém, o destino ainda nos guardava o maior teste dessa ligação improvável. Dias depois, recebi a notícia de que caçadores ilegais haviam atacado a reserva. Entre os feridos estava a onça que tantas vezes cruzara meu caminho. Meu coração disparou. Não podia permitir que ela sofresse sozinha na floresta. Junto com Eduardo, biólogo amigo, parti em busca de sinais da guardiã. Seguimos rastros de sangue e pegadas profundas até uma clareira distante. Lá estava ela, ferida, tentando proteger o filhote que não saía do seu lado. Eduardo sinalizou para os agentes ambientais iniciarem o resgate imediato. Aproximar-se dela era arriscado, mas a dor a deixava imóvel, vulnerável. O olhar dela encontrou o meu. E naquele instante senti confiança recíproca, como se dissesse, eu confio em você para salvar o que não posso defender. Com redes, sedativos e cuidado, conseguimos levá-la para o tratamento. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida como caminhoneiro. Dias se passaram e soube que ela estava reagindo bem ao atendimento. Quando enfim foi solta novamente, a floresta parecia comemorar sua volta. O vínculo estava mais vivo do que nunca e sua história já ecoava além dali. A notícia se espalhou e logo jornais e rádios falavam da onça guardiã. João Pedro, o caminhoneiro que criou laços com uma fera da Amazônia. Meu nome estava em manchetes, mas o verdadeiro destaque era ela, Esperança. Assim foi batizada pelos biólogos como símbolo de resistência e vida. Campanhas de preservação nasceram a partir dessa história surpreendente. Escolas visitavam a reserva, aprendendo sobre o papel da onça no equilíbrio. Eu me tornei porta-voz de uma mensagem que nunca imaginei carregar. Sempre que voltava àquela estrada, deixava oferendas em sinal de respeito. Frutas, flores, gestos simples, mas cheios de significado profundo.
Nunca mais a vi de perto, mas sentia sua presença rondando a mata. Às vezes, o silêncio da floresta dizia mais do que 1000 palavras. Eu, caminhoneiro simples, havia ganhado uma missão maior: proteger. Proteger não só minha vida, mas também a memória daquela ligação. Esperança se tornou parte da minha história, gravada para sempre. E cada viagem me lembrava de que milagres também acontecem na estrada. Hoje, cada vez que lembro daquela noite, sinto que nada foi obra do acaso. Uma onça me seguiu por 7 quilômetros e eu jamais esquecerei disso. Não foi perseguição, foi proteção, um encontro destinado a mudar meu caminho. Aprendi que até a selva mais perigosa guarda laços de confiança e respeito, e que a natureza fala conosco de formas que muitos ainda não compreendem. Se você chegou até aqui, é porque essa história também tocou o seu coração. E eu quero saber, o que você faria se fosse seguido por uma onça assim? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ouvir sua versão dessa aventura. Essa é mais do que uma história. É um lembrete de que a vida surpreende. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar esse tipo de conteúdo. Compartilhe essa história com quem você acha que precisa ouvir hoje. Isso ajuda muito a espalhar mensagens de fé, respeito e superação. E claro, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias incríveis. Histórias que emocionam, inspiram e mostram o inesperado da vida real. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a estrada sempre guarda segredos.